Um Lorde inglês equipado com V12 biturbo. Hoje eu vou apresentar para vocês um Aston Martin DBS. E a primeira coisa que precisa ser comentada sobre esse carro é o visual, porque ele é simplesmente espetacular. Dá uma olhada nisso. A gente tem a grade dianteira gigante, bem tradicional da Aston Martin, olha no detalhe. A saia dianteira em fibra de carbono, que esse carro tem um pacote completo em fibra. E essa cor que chama Lightning Silver. É um tom de prata, mas que tem uma pigmentação super complexa que, infelizmente, a câmera não faz jus. Porque, conforme a luz vai batendo, vai puxando do prata para um azul, até mesmo para um roxo. É uma cor bem complexa que precisa ser vista pessoalmente. Seguindo pela carroceria, a gente tem as rodas, aqui no preto, o freio de cerâmica com a pinça no amarelo, a escrita DBS. Esse carro tem o teto opcional em fibra de carbono, assim como é opcional essa asa traseira, olha só, com uma saída de ar escondida, que eu acho um detalhe bem legal, e também o difusor em fibra de carbono. Olha o difusor em fibra, como vocês podem observar, com duas saídas de escape de cada lado. Olha no detalhe o difusor, que espetáculo. Legal, né? O visual desse carro, na minha opinião, é simplesmente perfeito. Muito, muito acertado. Assim como o interior, mas antes de a gente falar dele, eu quero mostrar para vocês um pouco do V12. Outro detalhe muito interessante do DBS é que o capô abre ao contrário, como vocês podem observar. Ele abre de forma invertida, por assim dizer, de como a gente está acostumado. E olha que legal que fica o visual do carro assim aberto. E o capô, nessa posição, a gente também consegue observar que a construção desse carro é basicamente fibra de carbono. Olha que legal. Porque na parte externa, o carro está com a fibra pintada, mas para a parte interna, a fibra de carbono está exposta, como vocês podem observar. E a maioria dos painéis desse carro são construídos em fibra de carbono. Além disso, a roda fica exposta quando a gente abre dessa forma o capô, conseguindo ver, inclusive, o sistema da suspensão. Mas aqui a gente tem finalmente o 5.2 V12 biturbo de 725 cavalos. Olha o tamanho desse motor. Olha que massa. Olha que legal a visão do motor com o capô em fibra de carbono. Aqui no centro, além da barra de torção, a gente tem a plaqueta com a assinatura de quem fez a inspeção final do carro, no caso foi o Pedro Costa, mas dá uma olhada que massa esse V12 biturbo, como eu disse, 5.2. Quero aproveitar que o carro está com as portas abertas antes de mostrar o interior para demonstrar outro aspecto muito interessante de todo o Aston Martin. As portas sempre abrem num ângulo, como vocês podem observar. Pode ver que as portas não abrem retas, elas abrem um pouquinho mais para cima, como está posicionado aqui. Isso é muito tradicional dos Aston Martins. Além disso, eles têm um sistema onde a porta para em qualquer local. Então, qualquer posição que deixar a porta, ela vai parar. Esse é outro detalhe característico dos Aston Martins. Massa, né? Agora, finalmente, olhando o interior do carro, a gente precisa dedicar um tempo a ele, porque também é muito especial. Olha isso. A gente tem o interior aqui no marrom, uma cor que a Aston Martin chama de Havana. Olha só. O teto, inclusive, tem um acabamento em couro, com padrão muito bacana. Então, para a parte externa, a gente tem a fibra exposta, para dentro o acabamento em couro. Esse carro tem espaço para mais 2 passageiros, então ele é um 2+2, como vocês podem observar. O banco com acionamento elétrico, não é aquele espaço aqui atrás, ainda assim dá para acomodar mais 2 passageiros se assim quiser. E o nível de acabamento aqui atrás é o mesmo da parte dianteira. Colocou o banco, ele retorna à posição de forma elétrica. Aliás, o nível do acabamento da Aston Martin é algo que precisa ser destacado. Olha a qualidade do couro e do acabamento desses bancos. Olha o bordado da Aston Martin, como é detalhado, como é bem feito. E os padrões, né?
O couro realmente é bem trabalhado em diversos padrões, como vocês podem observar, incluindo, repito, no teto. O acabamento em couro segue pela porta, olha só, contrastando com o black piano. A gente tem mais pacote em fibra de carbono aqui no interior, isso também é opcional, então foi configurado dessa forma, tanto o carbono na parte externa quanto na parte interior, com as entradas de ar também com acabamento em carbono, assim como no cockpit. Vou sentar aqui para mostrar para vocês melhor o interior do carro. A gente tem os botões de controle do câmbio e o botão para ligar e desligar o carro, o que eu vou fazer agora. Acordamos o V12 e olha o que é o barulho desse V12. Assim embaixo dá para escutar como ele é especial, como ele fica realmente borbulhando. O sistema é derivado do sistema da Mercedes, sistema multimídia, né? Então a gente tem os controles bem semelhantes do que a gente vai encontrar na Mercedes, mas com o acabamento todo especial da Aston Martin. Aqui o controle da climatização. E como vocês podem ver, o acabamento e o uso dos materiais é realmente de primeira, só material de primeira. Olha o design do volante, realmente um acabamento muito especial. Mas já que a gente está aqui dentro, acho que podemos aproveitar para escutar o ronco desse V12, né? Afinal, merece. Vou colocar aqui no modo S, no modo esportivo. A gente também tem as paddle shifts, como vocês podem ver também, com acabamento em fibra de carbono. E deixa só ele esquentar um pouquinho para a gente acelerar. É impressionante como a Aston Martin ainda consegue entregar esse ronco num carro original, mesmo com todas as restrições que a gente tem agora, todos os controles de emissão e etc. Ainda assim a Aston Martin consegue entregar esse ronco original, porque sim, cara, esse carro é original. O som que vocês acabaram de escutar do V12 é o som que veio de fábrica. Loucura, né? Deixa eu desligar o monstro agora e vamos dar mais uma olhada no interior antes da gente finalizar. Tem mais um detalhe aqui que eu ainda não mostrei, que é o controle dos bancos que ficam aqui no console central. E dá uma olhada o que é o nível de acabamento do interior desse DBS. Esportivo, mas ainda assim muito luxuoso. Isso aí, galera, assim tá visto esse Lorde inglês equipado com V12 biturbo. Fala sério, vocês não estavam esperando um ronco desse num carro com tamanha elegância.